João, podemos? Vamos? Alô? Tá. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho de Campinas. Meu bom dia também a todos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos dar início ao segundo dia do nosso seminário. E a nossa primeira mesa é sobre Convenção da OIT 190, Violência e Assédio. Eu vou chamar aqui para coordenar os trabalhos dessa mesa a desembargadora do trabalho da 12ª Região, doutora Catarina von Zuben. Ela foi procuradora do trabalho por 15 anos, sendo 4 deles no cargo de procuradora-chefe, 2 anos como coordenadora nacional do trabalho escravo. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC de Minas Gerais, especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Escola de Extensão da Unicamp e graduada em Direito pela PUCamp. Foi advogada e também servidora do TRT. Doutora Catarina. Bom dia. Dando prosseguimento aos trabalhos do segundo seminário de Sofrimento Mental e Suicídio. Eu vou chamar, como nossa primeira palestrante, a ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Doutora Adelaide, ela é mestranda da UNB, Universidade de Brasília, em Internacionalização, Trabalho e Sustentabilidade das linhas de pesquisas Direito, Estado e Constituição. É integrante do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, pela UNB, pós-graduada em Direito e Processo Trabalho. Tomou posse no Tribunal Superior do Trabalho em 1º de março de 2011, no cargo de ministra, em vaga destinada à advocacia. Integra a 2ª turma e a subseção 2, especializada em dissídios individuais. É membro titular da Comissão do Regimento Interno do TST, suplente do Conselho Superior de Justiça e Trabalho e coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. É autora de diversos artigos, matérias e obras jurídicas. Doutora Adelaide, a palavra está com a senhora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, cumprimento a todos e todas. Agradeço a honra do convite para participar do segundo seminário Sofrimento Mensal e Suicídio, Estratégias de Enfrentamento do Trabalho. Cumprimento o professor Javier Titiaro, professor Dr. José Ribeiro, e demais organizadores e o nosso mediadora de mesa, e a todos que se inscreveram nesse evento tão importante, que teve a sua abertura ontem, às 9h da manhã, e que hoje prossegue neste painel agora, Convenção OIT número 190, Violência e Assédio. Nesse tema do sofrimento mental e suicídio, eu não posso iniciar esta fala num evento de tão grande magnitude, sem falar na pesquisadora e autora de diversas obras sobre suicídio no trabalho, professora doutora Margarida Barreto, que deixou a dimensão desta vida em função de uma doença. É uma professora com extenso currículo e que possuía vasta experiência na área de medicina do trabalho, atuando nos temas assédio moral no trabalho, humilhações no trabalho, saúde da mulher trabalhadora e condições de trabalho. E ela foi pioneira no estudo sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho em nosso país, contribuindo para a identificação do impacto das diversas formas de assédio na vida do trabalhador. A professora Margarida Barreto
ela deixa um grande legado. No ano de 2021, continuou o seu engajamento nas questões do mundo do trabalho e pandemia, e lembrou que, para entendermos o contexto da violência nos ambientes de trabalho, é fundamental que lembremos que o Brasil é uma sociedade patriarcal, um dos países mais desiguais do planeta e que preserva estruturas oriundas de um sistema escravocrata. Ela reforçava que o autoritarismo está presente em todas as categorias profissionais e ainda mais nítido quando se analisam os recortes de gênero, raça e divisão sexual do trabalho. Segundo suas pesquisas, mais de 50% das mulheres relatam situações de humilhação e assédio no ambiente de trabalho. Ela afirmava que tudo que era exercido individualmente, toda violência estava conectada. Sua atuação reforça também a importância, né, as entidades sindicais participarem ativamente na defesa da saúde do trabalhador. As suas contribuições não serão esquecidas. Margarida Barreto tem uma vasta obra, algumas delas em parceria com o professor Eloane, né, ambos ligados à Unicamp, ligados a Campinas, e em consulta ao seu currículo Lattes, Margarida Barreto deixou mais de 80 obras entre livros e artigos publicados, e grande parte deles sobre o suicídio. Então, eu quero registrar aqui as minhas eternas homenagens à professora Margarida Barreto e ao legado que ela nos deixou. Eu vou pedir para o evento controlar o meu tempo de fala, não quero ultrapassar, né, não quero que a minha fala venha em prejuízo do tempo de nenhum dos palestrantes. Falar da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, eu registro que a OIT, com representantes aqui presentes, ela aprovou, na sua atuação centenária, 190 convenções, e das quais 82 foram ratificadas pelo Brasil. E a Convenção 190, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, encaminhou ao presidente da República e ao Congresso Nacional pedido fundamentado de sua ratificação pelo Brasil, né, dada a importância da plenitude de sua aplicação. A Convenção 190, ela está aprovada, ela já é uma realidade, mas é muito importante, sob o aspecto formal, que ela seja ratificada pelo Brasil. Eu preparei para esses 25 minutos de fala alguns slides e indago a organização do evento, ao nosso cerimonial, se é possível a exibição. Sim, a exibição é possível num modo um pouquinho maior. Eu vou falando, que eu tenho ele aqui também, é possível de estar numa tela à parte, e peço, então, que me acompanhe, por favor, a passar os slides. Falar em assédio moral no trabalho, o tema Convenção 190 da OIT e violência e assédio, nos leva a uma reflexão sobre a prática. O que seria conduta abusiva em relação a uma pessoa por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritas? E pode acarretar um dano à sua personalidade, à sua dignidade, à sua integridade física ou psíquica. E pode acarretar, inclusive, perda de emprego ou degradação do ambiente de trabalho. Abordo também a questão, a agravante do assédio moral no capitalismo ultraliberal do século XXI,
que atinge toda a esfera de trabalho, né, dos trabalhadores. A gestão do trabalho no modelo toyotista de produção proporciona um ambiente favorável ao assédio moral. Aqui um parênteses para um informe. Eu sou coordenadora do programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, na gestão do ministro Brito Pereira, há 3 anos atrás, criou uma comissão de combate ao assédio moral. O TSE tem a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e criou a Comissão de Combate ao Assédio Moral. E a ideia que se tinha é que o assédio moral ele ocorria no âmbito do mundo do trabalho, mas não era estudado, não era pesquisado, não era aferido, né, no serviço público. E, atualmente, nós temos realidades de vários estados brasileiros, onde, por meio dessa comissão, se colhe denúncias, inúmeras denúncias de assédio moral, inclusive no âmbito do serviço público. Precisamos falar também sobre a violência e assédio de gênero. A violência e assédio de gênero, ela requer a compreensão da divisão sexual do trabalho e da influência do patriarcado na construção de uma sociedade capitalista. Não podemos perder a perspectiva ao refletir sobre essa questão da violência e assédio de gênero. E abordo também sobre eixos de proteção aos direitos humanos que corroboram o combate ao assédio e à violência. O primeiro deles são os chamados eixos jurídicos de proteção aos direitos humanos, caracterizados por sua complementariedade e interdependência, que é a esfera global, a esfera regional e a esfera nacional. E o eixo regional de proteção aos direitos humanos são os sistemas de proteção europeu, interamericano e africano. O eixo nacional de proteção, a precarização da reforma trabalhista atingiu a proteção da mulher contra o assédio. Exemplo, a tarifação do dano moral, dos artigos 223A e 223G, que teve arguída no Supremo Tribunal Federal a sua inconstitucionalidade. A reforma trabalhista da Lei 13.467, ela provocou no Supremo Tribunal Federal mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade. A grande maioria não julgada ainda. A da tarifação é a ação direta de inconstitucionalidade 5.870. E nesse eixo nacional de direitos humanos, nós temos uma das constituições federais mais avançadas do mundo, e como esse evento é um evento internacional, com a participação de ilustres palestrantes internacionais, nós vivemos no Brasil uma das épocas mais difíceis da nossa novel democracia, de ataques às instituições democráticas, de ataques à democracia. Ontem tivemos no Supremo Tribunal Federal a posse da ministra Rosa Weber, que é a primeira mulher oriunda da magistratura que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, e em sua fala de posse, ela enfatizou esse momento difícil e perigoso que nós vivemos no Brasil, né, de ataques à democracia, às instituições democráticas, e que precisamos estar firmes e vigilantes na defesa da democracia e do Estado de Direito. Mas temos uma das constituições federais, a Constituição Federal Cidadã de 1988, uma das mais democráticas, onde os direitos sociais e os direitos trabalhistas foram constitucionalizados. E temos também a nossa consolidação das leis do trabalho, que é de 1943, e que sofreu uma desfiguração agora na Lei 13.467, desfiguração essa que atinge o direito do trabalho
né, enquanto direito que foi criado para contrabalançar a desigualdade que existe entre o capital e o trabalho, e justamente a proteção ela foi alvo da Lei 13.467. E abordo com bastante ênfase em trabalho decente. Eu acabo de apresentar a minha defesa no mestrado da UNB, em que pesquisei o trabalho decente da agenda da OIT nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho nos últimos 10 anos. Pretendo, em breve, publicar uma obra sobre essa minha pesquisa, mas aqui eu abordo que a concepção de trabalho decente ela foi apresentada à comunidade internacional em 1999, portanto, há 23 anos atrás, um documento intitulado Memória, do então diretor-geral da OIT, Juan Somavia, a 87ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. E enfatizo que somente no Estado democrático de direito é possível implementar o trabalho decente como um direito humano trabalhista. E abordo ainda, nessa temática de direitos humanos, o status normativo interno dos direitos humanos, que são os tratados e as convenções internacionais que versam sobre direitos individuais e direitos sociais trabalhistas, as quais têm natureza jurídica de direitos humanos, e cuja aplicabilidade, inclusive, cuja aplicabilidade direta, né, no âmbito do judiciário e sua invocação pela parte jurisdicionada, independe da instrumentalização da ratificação. A Convenção 190 da OIT, sobre eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, bem como a Recomendação 206, foram aprovadas na 108ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho no ano de 2019. Muito oportuna, muito importante para todo mundo, no âmbito de todos os países membros da Organização Internacional do Trabalho, para todo mundo, e por uma felicidade no ano de comemoração do centenário da Organização Internacional do Trabalho. E falando no centenário da OIT, eu me refiro também aos demais documentos, né, que foram aprovados, como a Declaração do Centenário da OIT, o Relatório Futuro do Trabalho, e todos os documentos que foram aprovados no centenário da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 190 da OIT foi com vigência a partir de 19 de junho do ano de 2021, me corrijam os representantes da Organização Internacional do Trabalho aqui presentes, se tiver alguma retificação a fazer quanto a esses dados. Os sujeitos protegidos pela Convenção 190 da OIT são os trabalhadores e outras pessoas do mundo do trabalho, né? Na nossa realidade brasileira, os protegidos não são aqueles que são tidos como trabalhadores formais, ao abrigo do artigo 3º da CLT, mas os trabalhadores e outras pessoas do mundo do trabalho. Pessoas que trabalham independentemente do seu estatuto contratual, as pessoas em formação, incluindo os estagiários e aprendizes, os trabalhadores cujo emprego foi rescindido, os voluntários, as pessoas à procura de emprego e os candidatos a emprego, e ainda indivíduos que exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. É bastante abrangente, e no âmbito da proteção da Convenção 190 da OIT, eu ressalto aqui, eu não vou fazer uma leitura, que o tempo não permite, mas eu ressalto aqui o caput do artigo 3º, que diz, aspas, a presente convenção aplica-se à violência e ao assédio no mundo do trabalho que ocorrem durante o trabalho, relacionadas com o trabalho ou decorrentes do trabalho.
bastante interessante, fica aí o convite para a leitura. Enfatizo também o artigo 5º, onde estabelece que cada membro deverá respeitar, promover e realizar os princípios e os direitos fundamentais no trabalho, nomeadamente a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação de discriminação relativamente ao emprego e à profissão, bem como promover o trabalho decente. Aqui eu faço um rápido parênteses para abordar que, em pleno século XXI, o Brasil se depara com o aumento crescente do número de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo. Esse evento é muito oportunamente organizado pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas, e com o apoio de diversas entidades associativas, entidades sindicais, entidades da sociedade civil, a CUT, o Sindipetro, a CTB, o DIEESE, e diversas outras entidades, a Frente Ampla, a FENATRAD, que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas, e o Ministério Público tem tido um papel muito importante no combate ao trabalho escravo, e o Brasil tem diversos estudiosos e pesquisadores no combate ao trabalho escravo, como o padre Ricardo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministro Lélio Bentes Corrêa, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, ele ocupa no TST a vaga destinada ao 5º do Ministério Público do Trabalho, e é também membro da comissão do CNJ de combate ao trabalho escravo, e foi perito da Organização Internacional do Trabalho por muitos anos, e essa é uma luta do Brasil no combate ao trabalho escravo, que não conseguimos erradicar, muito ao contrário, inclusive com a pandemia e com as políticas neoliberais intensificadas nesse último governo, tem crescido, né? Tem crescido não só a violência doméstica, não só a exploração do trabalho infantil, a violência no trabalho e as mais diversas formas de violência, sem políticas públicas adequadas e sem um combate efetivo no âmbito de todos os poderes da República. E continuo afirmando que a 110ª Conferência da OIT de 2022 adicionou o princípio de um ambiente de trabalho seguro, que passa a fazer parte, né, da declaração da OIT de 1998, passam a fazer parte as convenções sobre saúde, segurança e meio ambiente do trabalho, que foi uma medida das mais importantes. Como não será possível abordar todo o âmbito da pesquisa que fiz para compartilhar neste evento, eu disponibilizo para a organização do evento esses slides que fiz, resultantes da minha pesquisa, para os participantes que tiverem interesse. Mas quero aqui salientar os princípios fundamentais da Convenção 190 da OIT. Proibir por lei a violência e o assédio, garantir que políticas relevantes abordem a questão da violência e do assédio, garantir acesso às vias de reparação e apoio às vítimas, prever sanções, adotar uma estratégia abrangente a fim de implementar medidas para prevenir e combater a violência e o assédio, desenvolver ferramentas, orientação, educação e formação e sensibilizar em formatos acessíveis e apropriados. Estabelecer ou reforçar os mecanismos de aplicação e acompanhamento. Garantir meios eficazes de inspeção e investigação de casos de violência e assédio, incluindo por meio de inspeções do trabalho ou por outros organismos competentes. E como integrantes do Judiciário Trabalhista,
na Corte Superior da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que esse ano assume o slogan de o Tribunal da Justiça Social, né? Se vocês acessarem a página do Tribunal Superior do Trabalho na internet, o tribunal acaba de assumir, né, em todo o seu material publicitário, o slogan de o Tribunal da Justiça Social no Brasil. E como integrante do Judiciário Trabalhista, eu preciso falar sobre a responsabilidade do Poder Judiciário, que, e mais especificamente, o artigo 10 da Convenção 190 da OIT. Cada membro deverá tomar medidas adequadas para acompanhar e aplicar a legislação e os regulamentos nacionais relativos à violência e ao assédio no mundo do trabalho. Garantir fácil acesso às vias de recurso adequadas e eficazes, a mecanismos e procedimentos seguros, justos e eficazes de resolução de conflitos em casos de violência e assédio no mundo do trabalho, tais como. E aí eu vou resumir alguns que considero mais relevantes para essa nossa reflexão. A linha J, procedimentos de apresentação de queixa e investigação, bem como, quando apropriado, mecanismo de resolução de conflitos a nível local de trabalho. Mecanismo de resolução de conflitos externos ao local de trabalho, tribunais ou jurisdição. Medidas de apoio jurídico, social, médico e administrativo para os queixosos e para as vítimas. E proteger a privacidade e a confidencialidade dos indivíduos envolvidos, na medida do possível, e, se for apropriado, garantir os requisitos de privacidade e confidencialidade que não sejam utilizados indevidamente. É uma medida importante. Falo também, ainda no quesito responsabilidade do Poder Judiciário, cada membro deverá tomar medidas para prever sanções, prever que as vítimas de violência e assédio com base no gênero no mundo do trabalho tenham acesso efetivo a mecanismos seguros e eficazes de resolução de conflitos, em questões de gênero, apoio aos serviços de reparação. E ainda, garantir que os trabalhadores tenham o direito de retirar-se de uma situação de trabalho, caso tenham uma justificativa razoável para acreditar que representa um perigo iminente e sério para a vida, para a saúde ou segurança devido à violência e o assédio. Garantir que as inspeções do trabalho e outras autoridades relevantes estejam capacitadas para lidar com a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo para emitir ordens que exijam medidas de aplicação imediata e ordens para interromper o trabalho em caso de perigo iminente para a sua vida, para a saúde ou segurança, sem prejuízo de qualquer direito, recurso a uma autoridade judicial ou administrativa que seja prevista por lei. É importante, eu chamo a reflexão também, para cada um de nós, para mim, inclusive, para cada um de nós e para quem está nos assistindo, qual a estrutura de poder executivo e de poder judiciário que nós temos no Brasil, porque nós teremos agora, em 2 de outubro, a oportunidade do exercício da cidadania através do voto, e a Convenção 190, ela precisa não somente ser ratificada, mas ela precisa de toda uma emolduração legislativa sobre a sua aplicabilidade, sobre a sua efetividade. É claro que eu trago aqui pinceladas da Convenção 190, mas se formos fazer um estudo mais aprofundado, a nossa legislação ela precisa ser adequada a essa proteção que vem do cenário internacional através da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Eu apresento na defesa da minha dissertação o importante mecanismo do controle de convencionalidade, porque nós precisamos, nesse momento e nesse cenário do Brasil,
nos socorrermos da aplicação das convenções e dos instrumentos internacionais através do mecanismo de controle de convencionalidade. Nós sabemos que o juiz brasileiro, a juíza brasileira, ela é investida da convenção, ela é investida da condição de juiz e juíza interamericanos, né? Então, não podemos nos prender a nenhuma legislação de retrocesso social e a nenhuma legislação que não esteja na conformidade com a proteção internacional, e essa efetivação, essa efetividade, ela vem principalmente nesse momento da legislação internacional, das convenções da Organização Internacional do Trabalho, das declarações, dos demais documentos e instrumentos de proteção emitidos e aprovados no âmbito da OIT e da ONU, porque a ONU também lançou em 2015 a Agenda 2030, né, que em seu objetivo número 8, reforça a agenda do trabalho decente e insta, né, a que seja realmente efetivado o trabalho decente e o meio ambiente de trabalho saudável. As convenções, eu enfatizo ainda que as convenções não ratificadas, elas constituem fonte material de direito, né, que pode ser utilizada tanto pelo Ministério Público, pela advocacia, pelo judiciário, na medida em que servem como modelo ou fonte de inspiração para o legislador infraconstitucional e também para o judiciário trabalhista. Eu trago aqui agora uma interrogação e uma pessoa pensativa, né, com um gesto assim, pensativo, e pondero e indago. Pode o judiciário trabalhista contribuir para proteger os trabalhadores e trabalhadoras do assédio moral e da violência no trabalho? Me refiro, no âmbito brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça firmou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no ano de 2021. Me refiro também ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, órgão colegiado de composição paritária, que objetiva a promoção e a defesa dos direitos humanos, que editou, em 5 de março de 2020, as diretrizes nacionais para uma política de direitos humanos e empresas. E a garantia da efetividade da proteção constitucional, me refiro ao artigo 1º da nossa Constituição Federal Cidadã de 1988, a República Federativa do Brasil, que comemora 200 anos de independência, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o artigo 3º, que proclama que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem-estar, o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 4º, que ainda enfatizo, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. E o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais perante em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Também me refiro aos incisos 5º, 9, e o artigo 200, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, ou seja, o meio ambiente do trabalho. E ainda o artigo 225 da Constituição: todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Também cabe ao poder público, né, ao judiciário, aos três poderes da República, assegurar a aplicação das 82 convenções da OIT em vigor no Brasil, ou seja, ratificadas pelo Brasil. Eu trago aqui no slide as convenções de proteção ao trabalho da mulher. A OIT ela tem 12 convenções que dispõem sobre a proteção à mulher e igualdade de gênero, das quais 6 foram ratificadas pelo Brasil: a proteção à maternidade, o trabalho noturno, igualdade de remuneração, proteção à maternidade revisada, discriminação no emprego e ocupação, trabalho noturno, assim, em rápidas pinceladas. E reforço ainda a importância do exercício do controle de convencionalidade da legislação infraconstitucional, a compatibilidade do direito interno com os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no país faz-se por meio do controle de convencionalidade, como já afirmei rapidamente, e que deve ser exercido pelo Poder Judiciário, né, e provocado pelos jurisdicionados, de preferência provocado pelos jurisdicionados. Países que já ratificaram a Convenção 190, que eu tenho notícia até agora, depois a OIT complementa: Argentina, Equador, Uruguai, Fiji, Namíbia e Somália. A adesão do Brasil à Convenção 190, ela, como eu já disse, ela depende de aprovação do Congresso Nacional, de sanção do presidente da República. E eu quero agora concluir. Eu indago quanto tempo ainda tenho da nossa... Ministra, nós estamos já com o tempo estourado, embora nós poderíamos passar aqui ouvindo, mas nós já estamos com um pouco apertado. Tá, eu passei quanto tempo? A doutora já passou uns 10 minutinhos, mas pode... Eu vou pedir, então, para colocar uma reflexão de Christophe Dejoux, que eu trago aqui, para você colocar na tela e depois colocar aí os meus contatos e os meus mais sinceros agradecimentos e a minha justificativa que, em razão de ter sessão da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, em que vou presidir, no início da tarde, eu não vou poder continuar no painel, ficarei aqui até o momento que for possível, mas já justifico com os meus colegas de painel que, por favor, me desculpem e me coloco à disposição. Coloquei ali o meu contato e vou colocar também o contato de e-mail. Um grande abraço, muito obrigada, e foi uma honra a oportunidade dessa participação. Em nome da comissão organizadora, agradecemos o tempo dedicado pela ministra e entendemos perfeitamente os compromissos institucionais. E, rapidamente, já vou passar a palavra ao próximo palestrante, apenas lembrando, né, aos palestrantes, né, que, considerando que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do MPT, no YouTube, sendo o MPT um órgão público federal, regido pelo princípio da impessoalidade, e considerando que estamos em ano eleitoral, pedimos aos expositores que evitem em suas falas a menção a nomes de candidato ou partidos políticos. Agradecemos a compreensão. Agora, o nosso próximo palestrante é o Javier Pablo Chicharo. Um breve currículo dele, nós podemos dizer que ele é oficial de projeto da OIT em iniciativa Spotlight, um projeto conjunto da União Europeia e das Nações Unidas para a eliminação da violência contra mulheres e meninas na Argentina. Aborda o vínculo entre a violência de gênero e o mundo do trabalho. É licenciado em Ciência Política pela Universidade Torquato de Tella e Magister em Políticas Públicas e Gerenciamento de Desenvolvimento pela Universidade Nacional de San Martín e a Universidade de Georgetown. Trabalha há mais de 8 anos na oficina da OIT na Argentina e, anteriormente, trabalhou no campo da investigação e elaboração de recomendações de política pública em matéria de proteção social. Javier Pablo Chicharo, a palavra está com você.
Buen día, bom dia. Bom dia. Primeiramente, peço desculpas por não falar português. Espero que numa próxima ocasião possa fazer essa apresentação em português. Em segundo lugar, muito obrigado ao Ministério Público de Trabalho, à Unicamp, a todas as organizações que estão organizando essa atividade tão importante e muito obrigado à oficina da OIT no Brasil por ter me feito esse convite. Queria compartilhar com vocês uma apresentação, quais são as novidades e os novos alinhamentos da Convenção 190 da OIT. Algumas delas já foram faladas recentemente na apresentação da companheira de painel, mas gostaria também de colocar algumas delas em perspectiva e, no segundo momento da apresentação, eu queria compartilhar com vocês alguns desafios de implementação que estamos identificando. Inevitavelmente, como estou na Argentina, vou fazer algumas reflexões sobre a nossa constitucionalidade, os nossos desafios, mas o que temos, como já vi com alguns colegas da região, temos muitos desafios comuns para implementar essa convenção nos nossos países. Então, vou começar compartilhando a apresentação. ¿Se ve correctamente? Você pode ver? Vocês conseguem ver? Cualquier problema me avisa. Qualquer problema, vocês me avisam. De contexto y recién Vou falar um pouco do contexto, que recentemente a ministra compartilhava. No ano de 2019, na Conferência Geral do Trabalho, a Convenção 190, junto com a Recomendação 206, essa é a primeira norma, são as primeiras normas que abordam especificamente a problemática da violência e do abuso no mundo de trabalho. Não significa que isso não tenha sido abordado em outras convenções da OIT ao longo do tempo, né? Já temos convenções sobre trabalhadoras domésticas, mas não tínhamos até esse momento uma norma internacional vinculante específica dessa temática. Um primeiro esclarecimento que seguramente vocês já conhecem é que a Convenção 190 é um tratado internacional vinculante. Isso significa que aqueles estados que ratificam esse convênio têm a obrigação de modificar ou adaptar a sua legislação e aplicá-la na prática. Por outro lado, a Recomendação 206 não é vinculante, mas busca proporcionar um tipo de orientação para a aplicação da Convenção, que às vezes consideramos isso como um mapa. Os governos, então, têm a obrigação de ratificar essas reflexões e até o momento temos 20 ratificações, mas vão crescendo. O compromisso dos estados com esse tratado internacional. Um dado não menos importante é que 8 dessas ratificações são de países da América Latina e do Caribe. Então, o que pareceria ser uma agenda regional, que esperamos que o Brasil também se una a essa agenda. Talvez seja importante começar com a pergunta de por que foi considerado que era necessário ter uma norma internacional, uma convenção sobre essa problemática. E algumas das fundamentações que foram incorporadas à letra desse convênio têm a ver com considerar que a violência e o abuso podem constituir uma violação ou um abuso dos direitos humanos, que prejudicam a saúde, a dignidade, o bem-estar
de todos no trabalho, são uma ameaça para a igualdade de oportunidades e são inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho decente. Impede que todas as pessoas, mas em particular as mulheres, possam acessar o mercado de trabalho e permaneçam nele. Afetam a produtividade e, com certeza, tem um impacto negativo nas empresas, no enfoque social e financeiro. Então, esses foram alguns dos argumentos que foram considerados para que houvesse uma normativa internacional. Se vocês lerem o convênio e a convenção e a recomendação, vocês vão ver que em muitos momentos dessas normas, em muitos trechos dessas normas, se fala sobre a necessidade de um enfoque inclusivo, integrado e que leve em conta as considerações de gênero. O que significa esse enfoque? Então, em primeiro lugar, se fala de um enfoque inclusivo, porque é uma convenção que insta a proteger a todas as pessoas de todos os setores da economia, seja ela economia formal ou informal, seja de zonas urbanas ou rurais, e inclui tanto o setor público quanto o setor privado. Todos os setores estão incorporados. Em segundo lugar, falamos de um enfoque integrado, porque é um convênio que considera que abordar essa problemática não somente no marco da legislação, mas também a partir das políticas de igualdade e discriminação no trabalho, as políticas migratórias e incluído o direito penal. Então, falamos com um enfoque com consideração de gênero, porque é um convênio que busca abordar a discriminação, o abuso nas relações de poder e as normas de gênero que estão fomentando a violência e o abuso, bem como mitigar seus efeitos adversos. É importante, e no convênio se destaca desde o começo, porque há trabalhadores, empregadores que não têm as mesmas responsabilidades, então é preciso estabelecer medidas que levem em conta essa natureza, e o alcance diferente dessas ferramentas de informação. Há 4 grandes novidades nessa normativa internacional. Um convênio que aborda uma problemática que vocês vão imaginar que existe desde as origens das relações de trabalho. Não começou quando começamos a discutir esse convênio, mas provavelmente desde que das origens das relações de trabalho. No entanto, há 4 grandes novidades que estão nessa nova normativa sobre essa problemática. No primeiro lugar, uma nova definição e consensual a nível global que nos permite falar sobre violência, abuso trabalhista, violência como violências diferentes, mas que nos permitam englobar todas essas definições dentro de uma só. Então, dessa maneira, o convênio define a violência e o abuso como um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de ameaças desses comportamentos e práticas que se manifestem só de uma só vez ou de forma repetida e que tenham por objeto ou que causem e sejam suscetíveis a causar algum tipo de dano físico, psicológico, sexual ou econômico, e que inclui a violência e o abuso por razão de gênero. Em primeiro lugar, observem que fala que alcança de uma só vez para eliminar a violência e o abuso, quando, em geral, nas nossas legislações, em nossos protocolos, costumávamos solicitar algum tipo de comportamento
E o convênio aqui nos diz que isso pode ser alcançado de uma só vez. Em segundo lugar, um elemento relevante dessa reflexão é que está a necessidade da intencionalidade, porque aqui se diz, né, que podem estar suscetíveis de causar. E depois o foco está no dano físico, psicológico, sexual ou econômico. E o seguinte elemento que é importante dessa definição está relacionado por incluir a violência e o abuso em relação ao gênero. O convênio define que violência e abuso que vão acometer pessoas por razão do seu sexo ou gênero, que afetam de uma maneira desproporcionada pessoas de um sexo ou um gênero determinado, de maneira principalmente que afeta mulheres e crianças. Então, abordar as causas subjacentes dos fatores de risco é primordial, porque há um dado na Argentina que entre 60% a 70% de consultas e denúncias recebidas de violência trabalhista estão relacionadas à violência de gênero. Então, efetivamente, temos uma problemática que precisa de uma perspectiva de gênero para ser abordada. Então, o primeiro elemento de novidade distintivo é que modifica conceitos prévios que já existiam. Um segundo elemento de destaque desse convênio se relaciona às pessoas que busca proteger. Então, o convênio se aplica a todos os setores, privados ou públicos, economia formal e informal, zonas urbanas ou rurais, e especificamente nos fala de proteger todos e todas os trabalhadores e outras pessoas do mundo de trabalho, incluindo trabalhadores assalariados, de acordo com a definição da legislação nacional, pessoas que trabalhem independentemente de sua situação contratual, pessoas em formação, como estagiários, aprendizes, trabalhadores que foram demitidos, voluntários, pessoas que estão procurando um emprego. Esse é um momento que identificamos que nas discussões prévias do convênio, da convenção, que o momento de busca de emprego aconteciam muitas situações de abuso. Então, foi incorporado essas pessoas que estão buscando emprego como pessoas que devem ser protegidas. E também devem ser protegidos aqueles indivíduos que exercem autoridade, funções ou responsabilidades de um empregador. E aqui também chamamos a atenção que a convenção também nos diz que é preciso ter em conta aquela violência ou abuso que inclui a terceiros. E por terceiros, estamos falando de pacientes, clientes, provedores, como nos âmbitos de transporte, lugares de atendimento ao público, setores de hotelaria, gastronomia, são setores que, no geral, e a pesquisa mostram que a maior parte de violência que sofrem são por parte de terceiros. Então, a convenção também nos pede, nos insta a proteger esses terceiros, porque também podem sofrer violência por parte de um trabalhador ou uma trabalhadora. Então, temos um conjunto de sujeitos provavelmente mais amplo do que tínhamos anteriormente, com os desafios que isso também implica. Um terceiro elemento de novidade dessas normas internacionais tem a ver com o que falávamos anteriormente de abordar aquelas violências e abuso que acontecem no trabalho, previamente ao trabalho ou como resultado dele. E, nesse sentido, a convenção nos fala que tem como âmbito de aplicação os lugares onde realizamos as tarefas trabalhistas, nos espaços públicos e privados, quando são lugares de trabalho,
no lugar onde esses trabalhadores e trabalhadoras comem, descansam, se alimentam ou buscam seu salário, qualquer tipo de instalação sanitária, vestuário, viagem, deslocamento, ou evento ou atividade social que tem relação com o trabalho. Também no marco das comunicações que estão relacionadas com o trabalho. Isso é importante porque pensemos que essa é uma norma que foi refletida e pensada antes da pandemia, no momento em que nós não desenvolvíamos os nossos trabalhos de maneira virtual, antes que o celular, o Skype, o computador se transformasse em algo essencial para o trabalho. Então, a convenção também nos diz que esse espaço é um espaço que precisa ser protegido. O alojamento que é proporcionado para o empregado e os trajetos entre o domicílio e o lugar de trabalho. Então, também temos um âmbito de aplicação provavelmente muito mais amplo ao que estávamos acostumados a proteger anteriormente com as nossas políticas e legislações relacionadas ao trabalho. E isso também impõe um novo desafio. E, por último, relacionado a esses elementos distintivos que essas normas trazem, a convenção e a recomendação chama a reconhecer o impacto que tem a violência doméstica no mundo de trabalho. Quer dizer, se afastar da ideia de que a violência que acontece entre casais ou ex-casais é um elemento do âmbito privado e que no âmbito público não se pode fazer nada, ou que no âmbito trabalhista. E a convenção nos disse que sim, se pode e devemos intervir, e que se podemos fazer algo para prevenir ou acompanhar uma pessoa que está sofrendo um caso de violência doméstica, a convenção e a norma vinculante falam sobre reconhecer os efeitos da violência doméstica e, na medida que seja razoável e factível, mitigar o seu impacto. E, com relação à recomendação 206, vai um pouco adiante e estabelece algumas medidas, como prever licenças para as vítimas de violência doméstica, modalidades de trabalhos flexíveis, algum tipo de proteção temporal às vítimas que foram contra a demissão, inclusão da violência doméstica na avaliação dos riscos no lugar de trabalho. Então, parece que aqui eu considero que aqui temos 4 grandes elementos distintivos desse convênio, que essa convenção incorpora a maneira como anteriormente as organizações de trabalhadores e as empresas vinham trabalhando e concebendo o tema da violência e abuso trabalhista. E essa ampliação se relaciona à própria ampliação do entendimento do mundo do trabalho. Não vou entrar em detalhes por questões de tempo e também porque a ministra que falou antes de mim entrou em muitos aspectos, mas a convenção coloca 3 blocos de medidas que há que intervir. Em primeiro lugar, medidas de prevenção e proteção. Um segundo bloco, com medidas orientadas à aplicação e adoção de medidas de reparação. Um terceiro bloco, com medidas específicas de formação e orientação. E, de maneira transversal, solicita que haja uma perspectiva de gênero para abordar cada uma dessas medidas e propõe colaboração entre governos, organizações de empregadores e organizações de trabalhadores. Vou deixar essa apresentação para que vocês possam depois olhar com detalhe e possam ir acompanhando bloco por bloco quais são as medidas que essa convenção incorpora e que agrega também a cada uma dessas medidas a recomendação 206. Eu gostaria, nesses 5 minutos finais, fazer uma referência a que desafios estamos tendo para a implementação, para colocar em vigor essa convenção para que seja uma letra viva.
Em primeiro lugar, estamos vendo na OIT, na Argentina, mas também conversando com colegas da região, que é todo um primeiro momento de discussão normativa. A Convenção, no seu artigo 7, fala de proibir legalmente a violência e o abuso no mundo de trabalho. Infelizmente, muitas das nossas legislações não necessariamente têm essa proibição de não exercer a violência e o abuso no mundo de trabalho. Muitas têm um enfoque colocado em evitar a discriminação e de temas relacionados à segurança de saúde, e está a violência de gênero em alguns casos, em nenhuma ou muito poucas no mundo tem uma lei prévia à Convenção 190 que tem uma definição ampliada ou nova, esse marco de aplicação amplo, com esse conjunto de sujeitos também amplo, e inclusive a consideração do impacto da violência doméstica no mundo do trabalho. Então, a maior parte dos países que estão ratificando essa convenção estão enfrentando esse primeiro desafio de como fazer para adaptar a sua própria normativa ao que essa convenção diz. Em geral, parece que há dois caminhos. Um primeiro caminho seria modificar, ajustar ou atualizar as normas que já existem. Por exemplo, na Argentina, temos uma lei de contrato de trabalho e há alguns estatutos para trabalhadores específicos, como as trabalhadoras domésticas, o trabalho com o setor agrário, o trabalho no setor da atuação. Existem alguns projetos de lei que estão propondo atualizar, incorporar, agregar essas definições da convenção nesses marcos normativos que já existem. Outra alternativa que está sendo trabalhada é criar uma nova legislação com a definição que a Convenção 190 nos mostra, com esse marco de aplicação muito mais amplo. Então, por fim, há um primeiro debate em geral em países federais como Argentina, Brasil, México. Tem um desafio, porque também sabemos que as províncias ou estados, no caso do Brasil, também têm um marco de autonomia relevante para regular parte das condições de emprego. Um segundo desafio que estamos identificando, está relacionado ao fortalecimento institucional. Não seria estranho considerar que, frente a um marco normativo que avança nessa problemática, que exista, e frente a algumas normas, alguma visibilidade dessa problemática, que também é crescente e cada vez mais visível, como esse evento nos demonstra, que existam mais possibilidades de que quem sofre algum caso de violência e abuso seja estimulado a denunciar. É possível que, no marco de uma agenda que conta cada vez com mais legitimidade, cresça a demanda por parte do Estado e organizações sindicais e de empregados. E, nesse sentido, a Convenção também solicita que é fundamental que comece a haver partes específicas no interior dos governos, como pode ser nos ministérios de trabalho, que possam estar disponíveis para receber consultas, assessorar um trabalhador, trabalhadora, uma organização, inspecionar ou acompanhar também as condições de trabalho em um setor, que o Estado possa ter um papel ativo de acompanhamento que garanta os direitos de trabalho decente dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso falamos de um fortalecimento institucional. Frente a uma agenda em que uma demanda é cada vez mais crescente, inevitavelmente vamos ter necessidade de ministérios de trabalho ou
de acordo com a institucionalidade trabalhista que cada país defina, que seja cada vez mais forte e com mais instrumentos para responder e dar seguimento a essa problemática. E, por último, numa agenda que poderia ser unida a esse desafio, né, que é levar adiante ferramentas de formação e de sensibilização. Isso não interpela só os estados, que embora tenham um maior papel, mas que habilite uma resposta talvez mais rápida por parte de sindicatos, empresas ou qualquer tipo de organização, que é desenvolver instâncias de formação. Instâncias de formação, na nossa experiência, são fundamentais para que revisem quais são as desigualdades que existem no nosso mercado de trabalho, que desigualdades de gênero também acontecem no nosso mundo do trabalho, para entender onde se inscreve a violência e o abuso, em que contexto, e principalmente entendendo como a expressão mais crua dessas desigualdades. Então, a formação pode nos permitir começar a colocar em prática muitos desses direcionamentos da convenção e ser conscientes de que papel os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras podem desempenhar nessa agenda. E, por último, há toda uma agenda de sensibilização que não pode ser postergada e que tem a ver com o desenvolvimento de campanhas de sensibilização, peças de comunicação, que tenham por objetivo desnaturalizar a violência e o abuso no mundo de trabalho. E, para concluir, muitas dessas medidas e muitos desses desafios não necessitam que a convenção seja ratificada. Claro que, se a convenção é ratificada, isso implica um compromisso a nível nacional e também implica a formalização entre países que ratificam, devem prestar contas à OIT através de memórias que são examinadas por um comitê de especialistas em normas e recomendações. Mas também muitas dessas medidas e muitos desses desafios podem ser abordados, inclusive sem a necessidade da ratificação da convenção. E por isso sempre há o convite que fazemos por parte da OIT, dos nossos comitês de trabalho, aos sindicatos e empresas, ao governos ou sociedade civil, de começar a colocar em prática muitas dessas medidas. Muito obrigado e fico à disposição e atento ao seguimento da atividade. Obrigada, Javier. Javier ficará conosco até o final. Lembrando que estamos transmitindo esse evento pelo YouTube, então eventuais perguntas podem ser feitas pelo site. E os membros aqui da plateia, também, se quiser já ir mandando perguntas por escrito, ao final, se der tempo, nós vamos transmitir essas perguntas aos palestrantes. Passando agora para o próximo palestrante, José Ribeiro. José Ribeiro tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia, especialização em População e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade do Chile e mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Atualmente é oficial nacional e coordenador da área de geração de conhecimento para a promoção do trabalho decente do escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil. Observador pela OIT no grupo de estudo tripartite sobre riscos psicossociais da Comissão Tripartite Paritária Permanente do Ministério do Trabalho e Previdência e membro da Comissão Consultiva do Censo Demográfico de 2022 do IBGE. José Ribeiro, 25 minutos. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, doutora Catarina. Eu gostaria de pedir licença para carregar uma apresentação. Vocês, por gentileza, poderiam confirmar se carregou? Acho que sim, né? Sim. Precisa só...
Já carregou no modo exibição? Sim. Sim? Nós estamos vendo, mas está minimizado. Acho que é o senhor que tem que fazer algum milagre aí desse lado. Bom, deixa O eu senhor coloque só no modo retornar aqui. apresentação, na barra de baixo. Estou tendo uma cola aqui me ajudando. Eu já fiz, não sei porquê. Eu sei o que o senhor passa, é difícil. É porque aqui está aparecendo para mim que está carregada, né? Não... Como é que é? Aqui na minha Como é que tela é? parece que sim. No Deixa menu? eu só... No Zoom o senhor abre e depois compartilha. Tá. Primeiro o senhor coloca em modo apresentação e depois compartilha a tela. Perfeito. Descompartilhe. Vou fazer isso, então. Tá, só um segundo. Bom, então, enquanto eu faço isso, para a gente ir ganhando tempo, eu gostaria muito de agradecer a organização do evento, na figura do procurador Mário Gomes e da professora Márcia Bandini pela Unicamp, dizer que é um grande prazer participar desse evento e também saudar todas as outras instituições, né, que compõem essa importante plataforma institucional do evento. E agora eu vou tentar ver aqui se realmente dá certo. Espero que sim. Deixa eu só... Só um minuto, por favor. Estão orientando aqui que se o senhor quiser mandar para a gente a apresentação, eles conseguem por aqui. Tá. Então vou fazer isso, então. Pelo próprio WhatsApp do Dr. Mário, se o senhor puder. Não, pelo e-mail, Tá. né? Que o Dr. Mário enviou a informação pelo WhatsApp. Deixa eu só... vou... Precariedade e as transformações no mercado de trabalho, das quais o professor Sérgio de Lucas chamou muita atenção na sua ótima apresentação de ontem. A gente também selecionou aqui alguns subsetores de atividade econômica, são quase 15 setores que respondem por 77% desses 8 milhões e tem uma grande quantidade de trabalhadores que foram diagnosticados em algum momento com depressão. Isso, a pergunta da Pesquisa Nacional de Saúde é uma pergunta sobre se foi diagnosticado por um médico, né, um psicólogo ou um psiquiatra, e a gente vai ver que tem alguns setores que são bastante interessantes, que estão bastante acima da média. Então, alguns setores... Alô, me escutam? Sim, perfeitamente. Opa! Estou vendo agora que a apresentação está sendo carregada, que ótimo. Se vocês puderem para... não sei se... Eu vi um slide mais para carregado. frente, né? Se puder ir para o slide da página 12, seria ótimo. Página 12. Isso. Vai nos orientando para... Tá, o bom é que eu estou com a TV aqui do lado, eu estou vendo também que está apresentando. Está de acordo. Ótimo, o slide da página 12. Opa, que maravilha. Aí, perfeito, muito obrigado. Então, a gente vai olhar o seguinte, esse é um dado muito importante para balizar algumas discussões, sempre voltando a chamar a atenção que não necessariamente significa que as pessoas estão com depressão por causa do trabalho, mas a gente vai observar que algumas das ocupações ontem apontadas, por exemplo, né, pela Juliana da Fundacentro, como aquelas ocupações, aqueles setores onde tinha uma determinada, chamam a atenção porque eles aparecem aqui também. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui no caso, né,
do caso, por exemplo, da educação, 10,8%, 2 pontos percentuais acima da média, que é 8%. A questão do comércio, né, que tem 7,4% e responde 13%, tem 1 milhão de trabalhadores com diagnóstico de depressão nesse setor. Atividade de serviços financeiros, uma prevalência de 11%. Administração pública, 10% em média. Atividades de saúde, 11%. Atividades de saúde humana integradas com assistência social, 20% de prevalência. E ontem também foi inclusive, objeto das discussões internacionais, ficou claro também a questão do setor de cuidados, né? Então, a gente vai observar que também em algumas ocupações vinculadas ao setor de cuidado aparece esse tema. Então, só para mostrar que, ainda que não seja um dado de grande precisão, ele aponta alguns indícios que nos permitem poder explorar em outro momento. Rapidamente, eu passaria para o dois slides subsequentes, né, falando do contexto das diversas mudanças estruturais que já estavam em curso antes da pandemia. Então, inovação tecnológica, mudança na organização do trabalho, mudanças climáticas, entorno normativo, transformações sociodemográficas com o envelhecimento da população, diversas crises políticas, uma reconfiguração da geopolítica internacional e um novo contexto e papel das redes sociais. Então, tudo isso condicionou, e quando chega a pandemia, a gente tem diversos grupos que foram mais fortemente afetados, né? Como as mulheres pela sobrecarga, os jovens, a população negra, a população residente em áreas precárias, né? Aglomerados subnormais, como o IBGE chama, os povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, trabalhadores domésticos, população em situação de ruas, os migrantes, e tudo isso gerou uma insegurança muito importante, e aí a gente tem toda uma discussão sobre teletrabalho. Eu trouxe aqui um slide que evidencia essas questões, e uma publicação do OIT eu acho muito importante que se discuta, e aí chamar a atenção que do ponto de vista, né, do sofrimento mental e dos riscos psicossociais, alguns elementos para a gente chamar a atenção. A gente teve uma retomada abrupta e desafios com diversas importantes interrelacionadas. Então, uma primeira coisa, a gente voltou, após 2 anos em média, diversos segmentos, né, um processo de ressocialização e convívio parcial, após um longo período de distanciamento social, né, de temor, de luto, de ansiedade, de depressão e insegurança. Então, tudo isso traz um recondicionamento da mente à interação social pessoal, né? Ou seja, há um novo desafio do ponto de vista, e a gente passou a ver, tanto nas escolas como no trabalho, no cotidiano, brigas, muitas vezes homicídios por questões banais, e tudo tem isso a ver também por essa transição. Então, a gente tem que ter uma necessidade de monitorar melhor essas questões. Toda essa modificação também ocorreu num novo contexto de rearranjos de conciliação entre trabalho e família a partir da pandemia, que isso tudo também mudou, né? A gente tem uma inércia ou permanência do excesso de conectividade associado ao trabalho. O Javier falou desse tema, é um tema bastante importante. Com isso, a gente aprofundou o número excessivo de reuniões, a dificuldade das pessoas em se desconectar, sobretudo, apesar, mesmo quando as organizações não exigem, né, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa, hoje em dia, que genuinamente está de férias. Então, tudo isso também traz pressão, traz riscos psicossociais. Então, de modo geral, na maioria das organizações, a inexistência de mecanismo de monitoramento dessa curva de aprendizagem da retomada nesse novo momento marcado por uma pós-crise. Então, é muito importante que a gente possa internalizar esses temas e discutir, inclusive, a questão da maior vulnerabilidade, também por questões socioeconômicas, riscos psicossociais anteriores que foram agravados, e as próprias sequelas da Covid, que é algo que ainda está em aberto, né, ainda está sendo mapeado. Eu trago também aqui uma publicação do OIT que é muito importante nessa discussão, que fala sobre a organização de tempo e trabalho equilibrada, que é algo muito importante, vinculado também ao tema da saúde mental, né? São 5 dimensões: saúde, conciliação, vida familiar, escolha, igualdade de gênero e produtividade. Então, mostra todos os pontos principais que se devem levar em conta nesse contexto. E aqui, inclusive, essa publicação ao final, ela mostra os benefícios de organização saudável de tempo de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras e as organizações e as empresas de modo geral, como redução dos níveis de estresse, melhores hábitos de sono e estilo de vida,
menor risco de doenças cardiovasculares, distúrbios músculo-esqueléticos, menos acidentes de trabalho, maior satisfação e menores taxas de absenteísmo e rotatividade. Então, esse é um ponto importante, eu depois vou deixar essa publicação do OIT. Tem uma outra publicação do OIT, que é uma base de conhecimento importante também, que é a ameaça da violência e assédio físico e psicossocial no trabalho digitalizado, que é uma publicação que foi feita antes da pandemia, inclusive com a reunião de especialistas, apresenta várias dimensões, eu não vou ter tempo aqui de detalhar, mas tem alguns slides sobre isso, e eu vou deixar também as José, publicações. como atrapalhou um pouco a apresentação, então aqui a comissão falou que se você quiser estender por mais uns 10 minutos, porque não precisa correr, porque é material tão rico que você está nos apresentando. Obrigado. Então, agradeço bastante. Desculpa, então agradeço bastante a comissão por isso, né? Então, eu voltava aqui, esse é um tema bastante importante, né, da violência psicossocial. Tem uma outra publicação muito importante também da OIT, essa inclusive está em português, das últimas 3 que eu falei, todas estão em português, Ambientes de Trabalho Seguros e Saudáveis, Livres de Violência e de Assédio. É uma publicação bastante importante que vai mostrar, né, não só a discussão dos termos frequentemente usados, a violência e o assédio, tem toda uma forma didática e pedagógica de mostrar a questão do bullying, o cyberbullying também, os conceitos de violência, assédio, as formas de manifestação, os conceitos, né, de violência horizontal, de violência vertical, violência por parte de terceiros também, e por fim tem uma característica muito importante, que é um quadro de boas práticas para responder à violência e assédio no local de trabalho, que tem todo um passo a passo, né, dos princípios, né, agir com prontidão, tratar todos com seriedade, manter a confidencialidade, garantir a equidade processual, ou seja, não vitimizar, informar sobre os processos, os resultados, manter registros, e aí tem todo um passo a passo. Eu acho que uma referência importante que se pode olhar para essas questões na vertente do seminário, que é muito importante também, de enfrentamento, quer dizer, juntamente com a questão da ratificação da convenção, que o Javier e a ministra Adelaide falaram muito, muito bem, é importante também a gente... já vejo aqui que está até sendo projetado esse boxzinho. Então, não vai dar tempo aqui, nem o objetivo não ficar lendo, mas só mostrar como um conteúdo também bastante importante dessa questão. E aí, inclusive, tem um outro slide que é muito importante, são elementos chaves a incluir na formação sobre violência e assédio no local de trabalho, que então tem os estilos de comportamento esperados no local de trabalho, como a violência e o assédio devem ser reportados, como se gerar conhecimento, como transformar esse conhecimento na ação, medidas aplicadas para prevenir ocorrências de violência, enfim, e outras questões vinculadas ao tema. Então, é uma outra referência que a gente gostaria de deixar aqui no pós-seminário como algo importante. Já entrando nesses 7 minutos e meio finais que me foram concedidos, e eu agradeço bastante, é um slide um pouco mais filosófico, é o próximo, por favor, se puder passar. A gente vai trazer aqui um conjunto de temas importantes que a gente, junto com todos esses métodos que a gente falou, a gente crê que sejam importantes para tratar também dessa questão. Futuro do trabalho e trabalho no futuro. Futuro do trabalho é uma iniciativa super importante, o Senado da OIT, a ministra Adelaide já falou, e trabalho no futuro na forma de ser um construto que a gente pode construir e chegar lá. E aí é muito importante a gente discutir, e aí pensando também, né, como a gente olha de uma forma mais holística a questão da gestão dos riscos psicossociais, um pouquinho fora exclusivamente do local de trabalho, ou seja, que fatores condicionam esse entorno. E aí, outro dia, vou contar aqui uma história bastante interessante, algum tempo atrás, começou uma discussão que era metaverso, eu não sabia direito o que era, ainda sabia por umas discussões anteriores, mas fui ver. E aí, pesquisando, eu descobri, tinha uma apresentação na internet, uma apresentação muito rica do que é o metaverso, etc.,
E tinha também um slide que me chamou muita atenção, que tinha assim, razões potenciais do metaverso. Era uma apresentação muito assim, como vai mudar o local onde nós vamos viver e trabalhar no futuro. E aí tem razões potenciais do metaverso. Eu não estou fazendo uma crítica a esse slide, eu estou dizendo que é uma constatação feita a partir de estudos, o que torna um metaverso potencial. Eu vou ler aqui rapidamente. Pessoas querem ser o que não são. Pessoas gostariam de ter outra vida. Pessoas não estão satisfeitas com sua aparência. Pessoas fingem ser diferentes. Pessoas querem que outros se achem melhores do que elas são. Então, esses são os elementos que constam nessa apresentação, e aí eu já linko com o segundo tempo. Eu gostei muito na fala do procurador Mário, né? Ele falou a questão da saúde física e saúde mental. Esse é um outro desafio também das organizações e da sociedade de modo geral, né? Eu sempre pergunto a algumas pessoas quanto tempo, né? Inclusive, eu sou forçado a fazer academia, né? Com a avançada idade, eu tenho um problema no joelho e na coluna. E aí sempre eu fico filosofando, né? Quantos dias as pessoas dedicam à saúde física e quanto de tempo efetivamente a saúde mental, numa versão mais integral, né, nessa ideia de ter essa inseparabilidade que o procurador Mário falou ontem, a gente vê. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso tem impactado bastante a juventude. Eu participei agora em abril com o procurador e amigo Antônio Oliveira de um evento, um grande evento sobre bullying. A gente discutiu essas questões, e aí estava lá, né, uma outra pesquisa que eu não tive tempo de mostrar aqui, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar do IBGE e do Ministério da Saúde, que mostra, por exemplo, uma grande quantidade de adolescentes, né, que super preocupados e deprimidos com sua imagem corporal, e quando a gente vai olhar a imagem corporal e relacionar com os dados de medidas antropométricas, tem um fosso aí, ou seja, as pessoas elas têm uma aparência, elas se julgam com aparência e deprimem muito por isso, né? Quase 25% se acham demasiadamente obesos, tal. Isso também por um padrão de beleza. E estou falando isso por quê? Porque tem outra iniciativa fantástica que eu acho que é muito importante, porque a gente tem que pensar também, né, no futuro. E tem uma iniciativa fantástica do Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas, participa pelo Ministério Público do Trabalho a professora Carolina Zimmermann, que tem um trabalho fantástico nessa área, envolve também o auditor fiscal do Trabalho Almeida, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e diversos, e tem, né, um grande baluarte, que eu tenho o prazer de ser meu amigo, o senhor Orlandino, que é da área de segurança e saúde no trabalho, que é um missionário dessa área, conseguiu espalhar essa iniciativa pelo país, junto com as instituições. Isso é muito importante a gente discutir também, né? Porque as próximas gerações elas vão estar nas organizações, elas vão construir culturas organizacionais, elas vão ser trabalhadoras, elas vão ser empregadoras, elas vão ser representantes, e é muito importante a gente trazer essas questões também. Eu sei que já foi mencionado aqui essa questão do bullying. O sono e saúde mental. Eu tinha até preparado algumas tabelas junto com a nossa equipe, mas a gente sabia que não ia dar muito tempo. Esse é um outro tema bastante importante que a gente não pode deixar de discutir. A própria PNAD de saúde traz, né, isso antes da pandemia, que em média quase 20% das pessoas têm distúrbio de sono, a gente sabe que isso dobrou durante a pandemia. Isso tem um efeito muito grande sobre a questão da imunidade, sobre a acurácia, sobre a concentração, sobre a saúde das pessoas de modo geral, e a gente vê que esse excesso de conectividade, essa discussão da gestão e organização do trabalho, junto com tudo isso, vem abalando muito o sono também e trazendo consequências. Então, do ponto de vista dos riscos psicossociais, do aumento, há uma grande correlação entre depressão e distúrbios do sono, né, independente da relação de causalidade. Então, eu acho que esse é um outro tema também que a gente observa também grande quantidade de adolescentes tomando remédios controlados. Eu até estava tendo discussão, né, a gente saiu do Deus Morfeu para o Deus benzodiazepínico, até anotei aqui essa palavra para não esquecer. E a gente chega a uma situação que no primeiro trimestre desse ano, 123 mil caixas dos 5 principais componentes, né, para ansiedade, depressão, e também as pessoas têm utilizado para dormir, 123 mil caixas por mês no Brasil, o que é um absurdo, né?
Então, é algo que a gente precisa decidir. E aí, já acabando, eu me refiro aqui a uma frase da Clarice Lispector: o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Em 2017, o Dia Mundial da Saúde, o tema principal foi depressão, vamos falar. Ele foi muito bem traduzido no Brasil como depressão, vamos conversar. E aí eu gostaria, né, eu acho que tem experiências bastante interessantes pelo mundo, uma muito simples do psiquiatra Dixon Chibanda, né, que ele se defrontou com a situação onde tinham 12 psiquiatras no Zimbábue para 16 milhões de pessoas, e a solução que ele encontrou após perder uma paciente por ela não ter $15 para se deslocar 200 quilômetros de onde ele estava, ele começou a criar uma iniciativa que a gente muitas vezes pensa em bala de prata nas políticas públicas, uma coisa muito simples e de uma eficácia fantástica. Hoje ela está sendo reproduzida no Bronx, em Nova York, que foi pegar a cultura e os laços locais, treinar as avós, né? No respeito à sociedade matriarcal, as vozes da África, elas não abandonam o seu local. E aí ele criou toda uma técnica de capacitar essas pessoas, essas avós, que já têm muita sabedoria, mas como abordar uma pessoa que está com depressão ou risco de cometer suicídio, como ter empatia, como ter uma escuta qualificada, como mudar a chave de uma pessoa, criando bancos nas praças onde as pessoas se encontravam. Olha que coisa fantástica. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito e o óbvio é uma dificuldade de se enxergar. Esse é apenas um exemplo. E, por fim, o tema do cuidado. Fico muito feliz, eu sei que esse tema está no seminário, né? O seminário teve essa magia de tratar toda essa contextualização. Tem o tema do cuidado, que é muito importante, só lembrando, né, que quando a gente discute um sistema nacional de cuidados, a gente está discutindo conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar, a gente está discutindo proteção social, a gente está discutindo saúde e segurança no trabalho também, e também está discutindo gestão e riscos psicossociais no trabalho. Então, esse é um tema bastante importante, eu acho que deve estar presente. E aí, já passando para o meu último slide, que tem a ver com cuidado, eu gostaria de mencionar aqui um pequeno poeta da Adriane Garcia, uma poeta e escritora que eu gosto muito, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no qual ela fala: não tenho falado dessa tristeza que assola a terra, porque tenho medo de que a semente que plantei escute. E ao que nasce é preciso dar alguma esperança. Então, acho que tem a ver com as duas dimensões do cuidado e da esperança também. E, por fim, uma frase também do saudoso Betinho, que eu gosto muito de mencionar em todas as minhas apresentações, que sem informação não há cidadania. Então, fico muito contente, né, da academia estar presente nesse evento também, trazendo toda a base de conhecimento e toda a visão holística que um problema que é um grande desafio desse século tá. E, por fim, agradecer pela atenção e paciência. Eu acho que, apesar dos problemas tecnológicos, agradeço muito também a organização do evento por dar um pouquinho mais de espaço para que a gente pudesse trazer essas reflexões e espero ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigado. Nós que agradecemos e pedimos desculpa também por esse piscar aqui, que acabou caindo a rede, mas foi muito... Caiu o bairro inteiro aqui a informação, então a nossa culpa não é exclusiva. José, aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui a respeito dos dados da PNAD, a PNAD Saúde, Saúde e Depressão da População Trabalhadora. Como é que a gente acessa? É acesso público esse relatório? Porque é um estudo tão importante, então o pessoal aqui está pedindo. Sim, doutora. Os microdados estão... A pesquisa já está integralmente disponível, né? Inclusive... todos os microdados. Agora, é claro que isso requer um processamento um pouco mais sofisticado, né? A gente sabe que... mas já existem várias tabelas no IBGE disponíveis, mas não nesse nível de detalhe que a gente trouxe aqui, né? Então, mas toda a pesquisa, e só chamando a atenção, a grande vantagem da pesquisa é que ela tem 16 módulos, e é possível entender toda a questão de acesso à saúde, avaliação do estado de saúde, pessoas com deficiência, saúde sexual e reprodutiva, e se pode relacionar tudo
com temas das doenças crônicas e saúde, só lembrando também que tem, né, a Lerdort também foi investigado, e se pode fazer todos esses tipos de análise, uma pesquisa riquíssima, tem um levantamento do morador escolhido de medidas antropométricas também, então é uma grande pesquisa que está aí a ser explorada, a gente está começando a fazer isso também na OIT, mas toda a pesquisa está disponível, sim, é só entrar no IBGE e procurar. Basta botar lá Pesquisa Nacional de Saúde 2019 e já aparecem as publicações e os microdados. Certo. E compilando aqui umas indagações, qual o prognóstico que você faz para as próximas décadas, né? Com o envelhecimento da população, o trabalho em casa, remoto, esse trabalho isolado, com todos esses dados que vocês trataram, né, que você tratou, qual que é a sua percepção do cyberbullying, do metaverso, tudo isso, né? O que nós devemos esperar nas próximas décadas? Doutora, essa pergunta é de $1 bilhão. Eu acho o seguinte, que são desafios que estão colocados, né? Eu acho que a gente vive um momento em que, inclusive nesse pós-pandemia, que vários desafios foram colocados, né? E muitos ainda a gente ainda não tem, né, uma forma. Então, por exemplo, se a gente olhar, né, toda essa questão, por exemplo, do cyberbullying, toda essa questão vinculada às redes sociais, né, no momento que adoece, eu estava até olhando aqui hoje de manhã cedo, também não deu, né, a gente passou agora em 2021 para cerca de 14 mil óbitos decorrentes de suicídio no Brasil, e tem a taxa entre jovens também é muito grande. Eu acho que são desafios que são bastante colocados. Eu acho que o caminho são eventos como esse, eventos com temáticas multidimensionais, com uma plataforma de institucional ampla, que a gente possa, e dentro da mola propulsora da OIT, chamar atenção, né, para os interlocutores sociais, para o diálogo social, como uma forma de resolver coletivamente todos essas questões. Eu acho que é base de conhecimento, a gente engajar e também tentar mudar um pouco a cultura, no sentido da gente poder ter um trabalho no futuro e que a gente possa construir organizações saudáveis, que é o que todo mundo deseja. Uma resposta também muito vaga. Não, foi, mas eu compartilho da mesma angústia. Muito obrigada. E passando agora para o Javier também, agora também uma compilação aqui de perguntas. Quando você diz o impacto da violência doméstica no ambiente de trabalho, se você pudesse discorrer um pouco melhor a respeito disso, inclusive pela dificuldade também de acesso a esse ambiente doméstico, é onde as maiores violências acontecem, onde não tem a fiscalização e a própria vítima, às vezes, não se vê também vitimizada, né? Se você pudesse nos discorrer um pouco a respeito. Muy bien, interesante la pregunta. A ver, lo que el convenio y esta recomendación proponen como novedoso es reconocer que la violencia doméstica es un fenómeno que existe y que es posible, desde los espacios laborales, hacer algo. No eliminarla, porque eso no está en la potestad o en la capacidad o en las posibilidades de quienes compartimos con esa persona el espacio de trabajo, pero sí hacer algo. Y en ese sentido, hay unas palabras que se utilizan, por ejemplo, para lo que tiene que ver con las responsabilidades de los empleadores. Se utilizam, por exemplo, em várias passagens se fala sobre, na medida do que seja razoável e factível. São palavras que, de alguma maneira, demarcam qual é o âmbito de atuação possível para esse caso, né, nesse caso, um empregador. E, nesse sentido, a convenção, que é a norma vinculante, fala de reconhecer esse impacto. E aí, sim, que estão dados de pessoas que sofrem violência doméstica, justamente relacionada a esse evento. Em muitos casos, em casos de violência física,
eles se ausentam do trabalho e existem alguns sinais que também temos publicações que posso compartilhar. Os momentos de licença também são um sinal. Una violencia física, eso claramente es visible por Estamos parte falando de un compañero. de uma violência física, isso é visível por parte de um companheiro ou companheira de trabalho. Os estágios de depressão também são um sinal para detectar o que alguma pessoa, algum companheiro de trabalho está vivendo. Então, há alguns sinais que no ambiente de trabalho se pode detectar e que o empregador pode acompanhar e detectar que a pessoa está atravessando uma situação de violência. A convenção nos fala sobre reconhecer o impacto, saber que existe, saber que isso impacta na pessoa, no entorno, na comunicação. E a recomendação 206 diretamente propõe algumas medidas reconhecendo qual é esse impacto. Por exemplo, sendo consciente que uma pessoa que está sofrendo uma situação de violência doméstica vai ter sérias dificuldades para desempenhar as suas tarefas trabalhistas. Por exemplo, seus momentos de licença. Por exemplo, propõe jornadas de trabalho flexíveis, porque muitas vezes quem está sofrendo violência doméstica e tem que se reorganizar a vida familiar, talvez tenha que sair da sua casa, e isso implica uma logística, uma organização que precisa de reajuste dos horários de trabalho. Então, a recomendação, o que diz é de podemos reajustar os horários de trabalho. Também fala de orientações para os mecanismos públicos, isso é muito importante. Não necessariamente as áreas de recursos humanos, as áreas legais, de compliance. Não necessariamente um companheiro ou companheira de trabalho tem a capacidade e informação para orientar uma situação de violência doméstica. Por isso, a recomendação nos diz que é importante que, como empregadores, saibamos como acompanhar e aonde direcionar, talvez para uma área de mais expertise, mais experiência, ou para qualquer organização que trabalha com violência de gênero, que possa nos assessorar também aos empregadores, que possamos acompanhar essa pessoa em sua situação e que ela tenha um respaldo no meio econômico, psicológico. Inclusive, algumas empresas já fazem mais do que diz a convenção, como em casos que estão facilitando algum tipo de empréstimo a uma trabalhadora em situação de violência doméstica, para que possa arcar com os custos para encarar um processo legal, judicial, ou inclusive para reorganizar a sua vida, adaptá-la. Provavelmente ela vai ter que sair de sua casa e modificar toda a sua organização familiar. Então, o que a convenção e a recomendação quer nos dizer é que os empregadores e os companheiros não são responsáveis por essa violência doméstica, mas sim que, desde o seu lugar de trabalho e da sua responsabilidade, podem colaborar para que essa pessoa tenha uma maior contenção em seu espaço de trabalho e possa ter algum tipo de assessoramento jurídico, acompanhamento psicológico, assessoramento legal. Esse é o marco e o aporte que a convenção traz para o reconhecimento da violência doméstica. É interessante porque na nossa Constituição tem, né, a função social, né, da empresa, da propriedade, né, e você traz a reflexão justamente dessa função social do empregador, né? E quero agradecer de coração a participação de ambos, da ministra também que teve que sair. Infelizmente nós temos o relógio contra nós, mas foi uma experiência assim riquíssima e agradecemos o tempo despendido e o material cedido. Muito obrigada. A gente retorna em 10 minutinhos, tá bom?